dia. Ei, Neide, bom dia. Tudo bem com Bom você? dia, Neide. Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Só esse friozinho que dá vontade de a gente ficar quietinho, fica enferrujado. Verdade. A gente fica encolhido, gente, dá dor no corpo, porque, nossa, a mão aqui tá gelada de ficar mexendo no computador. E aí, Neide, bom dia. Oi, bom dia, tudo Boa, bem né? com vocês? Graças Bem. a Deus. Vocês já estão visualizando a minha tela? Já. Estamos... Beleza. Deixar vocês vendo aí essa frase, pensando um pouquinho sobre ela. Ela tem algumas falhas na questão gramatical, mas eu gosto disso, para a gente visualizar que tem formas diferentes de usar a língua. A gente não pode colocar tudo só no português mais formal, não. Acho que não faz sentido. A gente vai ter que lidar com todas as formas, né? Deixa eu exibir o chat aqui, que qualquer coisa vocês podem colocar. Vamos lá, o pessoal ainda está entrando, faltam uns minutinhos ainda. Vocês estavam em outra aula agora? Estávamos Uhum. ao do Erasmo. Esse videozinho que eu coloquei aqui, curto, que vocês vão ver daqui a pouquinho comigo, fala desse papel de ressignificar as coisas, me lembra um pouco o Arnaldo. Não sei se vocês vão ter a mesma impressão. A hora que eu vi, eu lembrei dele. Na hora que eu liguei, eu falei assim, que isso? Eu que o Arnaldo lembrei tá dele também. Na hora, e até a maneira de falar também me recorda um pouquinho dele, tá? Então vamos ver se vocês têm essa mesma impressão. Não sei o nome dele, até procurei, mas não achei uma referência direta não, mas o que ele fala é muito interessante para a gente visualizar aqui sobre esse papel de ressignificar, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, vai observando como que a palavra ressignificar vai sendo explicada aí ao longo do texto. E uma brincadeira que ele faz aqui da mistura das pessoas gramaticais, que vai ser tratada, inclusive, lá na aula, não sei se é na aula 14, está na aula 15, deixa eu até conferir aqui, que fala da questão da uniformidade de tratamento, porque o verbo está relacionado diretamente aos pronomes e a maneira como a gente utiliza, né? Os pronomes e o verbo relacionado. Acho que está na aula 14, quer ver? No finalzinho dela. Tem até uma música do Caetano Veloso, que eu até coloquei pra gente aqui, não sei se a gente vai conseguir chegar nela hoje, mas se não chegarmos, a gente ouve quando der. Que é essa da página 13. Da página 13, lá do Uniformidade de Tratamento, da aula 14. Eu acho que nesse texto vai esbarrar bastante essa mistura das pessoas gramaticais que a gente tanto vê. Bom, deixa eu dar uma conferida aqui só quantos somos. Embora fique registrado depois para mim tranquilamente. Bom dia, galera que está chegando agora. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Meu chat ficou tão estranho. Não consigo visualizar o que está aparecendo. Acho que está minimizado, parece. Vamos dar sequência aqui. Qualquer coisa vocês vão me falando. Ele não está querendo aparecer para mim, está teimando. O Teams tem dessas coisas e ele é muito lento, gente. Eu clico, ele não vai. Ele demora demais a pensar. Ou a gente que quer ser muito rápido, talvez, né? Seja isso. Vocês estão me ouvindo? Estamos. E vendo a tela normalmente? Uhum. Sim. Então, beleza. Qualquer coisa vocês vão me falando e a gente vai ajustando. Tá. Bom, vamos lá. Nessa tela que vocês estão vendo aí, a gente tem uma frase que é importante para a gente trabalhar o valor do verbo. E ele constrói aí um neologismo, uma palavra que passou a ser muito utilizada. Eu gosto, inclusive, de usar. Ela, já vi grafado, inclusive, tá, gente? Com um S só e com dois. O correto é usar os dois S, principalmente depois da reforma ortográfica de 2009, que faz com que a palavra, quando começa com R ou com S, esse R e esse S são dobrados quando você põe um prefixo aqui. Então, o que é ressignificar?
é dar um novo significado, é significar novamente. Mas olha o que essa frase que eu coloquei aí, que é tirada da internet, não é minha, tá? Mas traz pra gente uma visão do que é ressignificar, que eu acho muito válida. Então tá aí. Ressignificar é o poder que você tem de transformar uma situação ruim em algo positivo. E assim não perder a esperança, continuar em frente, não importa os percalços pelo caminho. É você se libertar do que passou, do que te feriu, de quem te magoou e dar um novo rumo à sua vida. É você pegar algo negativo e dar um novo sentido. É transformá-lo em degrau para a sua evolução. É você sair muito mais forte em qualquer situação. Ressignificar é um ato de amor a si mesmo. Então, eu gosto das significações que ele associou, embora ele misture, tá? Quando a gente fala de mistura gramatical, o que é, eu vou explicar e a gente vai falar do sentido da frase. Quando ele usa aqui, ó, é você se libertar do que passou, ele colocou toda a construção da frase, tanto no pronome quanto do verbo, na terceira pessoa. Quem está se libertando? Você, o interlocutor. Aí aqui ele já joga a mistura do tu. Te feriu, né? Te magoou, certo? Então há uma mistura. Isso é muito recorrente na fala. Então, como essa frase aqui é provavelmente uma reprodução de algo que a gente escuta comumente, escuta com frequência, é comum a gente perceber essa mistura dos pronomes, assim como a mistura dos verbos. E às vezes, como a gente usa muito essa mistura na fala, nem percebe na maior parte das situações em si, quando a gente tem que analisar isso em textos escritos, em questões de prova, a gente tem mais dificuldade de perceber, tá? Então, essa mistura vai aparecer, inclusive, inclusive na tirinha que vocês analisaram comigo na aula de quarta-feira e que vai iniciar aqui. Eu coloquei ela bem no início, falando da composição do imperativo e associando o imperativo aí com a segunda pessoa e com a terceira pessoa, certo? Eu queria que vocês falassem o que vocês pensam da frase, antes de eu soltar, porque esse vídeo aí, que parece muito com o Arnaldo falando, ele vai trazer pra gente uma história, um fato histórico que aconteceu realmente, né, de ressignificação. Então, como que a gente pode fazer nós mesmos essa ressignificação sem precisar que uma outra pessoa nos dê isso? Eu queria que vocês comentassem antes de eu soltar esse episódio que ele conta ali. O Neide tem uma pergunta. Pode perguntar. Psicanalista trabalha com isso? Muitas vezes, porque quando você tem o papel da psicanálise, tanto a terapia que a gente tem com o valor do psicólogo, quanto a questão da psiquiatria, que vai trabalhar com uma outra área, porque, por exemplo, o psicólogo não precisa ter a formação em medicina, o psiquiatra precisa. A psicanálise, você tem a formação de várias outras profissões e você pode fazer um curso específico de psicanálise. Então, você vai trabalhar com a terapia. E essa terapia, ela trabalha muito ouvindo o outro. Então, a gente ouvir o outro ajuda a gente a ressignificar, né? Talvez por isso que você associou, né? A ressignificar os papéis. Então, a psicanálise, ela estuda muito a questão da linguagem, porque quando a gente utiliza determinados perfis linguísticos, determinadas palavras, determinadas significações semânticas, você também está dando significados que às vezes você que está dizendo não percebe, mas o outro que está te ouvindo consegue notar e te dar um caminho, te dar uma direção, te dar um novo olhar. Talvez seja isso que você pensou. Eu acho, inclusive, que a formação do papel da psicanálise é muito isso. Eu tenho várias amigas que ou fizeram, algumas já têm concluído o curso, outras que estão concluindo. Algumas são de Itapecerica, algumas são daqui, e a gente troca muita ideia nas redes sociais, porque a gente não se vê com a frequência de antes, né? Quando eu morava em Itapecerica era mais fácil de cruzar com elas, mesmo as que moram aqui, que têm família aqui, iam muito lá pela família. Como que chama a sua amiga? A Minervinda, é muito estranho o nome dela, mas é uma pessoa formidável, professora. Tem a Glenda, né, que Eu também conheço a Glenda. Isso, também tem formação em psicanálise.
A própria Lisa fazia parte do grupo e tem mais duas que A depois eu Verônica quero... também. Então, e essas formações diferentes faz com que essas pessoas também dê para esse paciente, para essa pessoa que está ali sendo ouvida, um viés muito bacana de significação. Eu acho, inclusive, Melissa, que o papel da constelação familiar caminha muito nesse papel aí semelhante à questão da psicanálise. Tem muitos profissionais que estão trabalhando com essa parte da constelação familiar que apropriam-se desse papel da ressignificação, né? Que quando você, por exemplo, não perdoa seus ancestrais, não consegue resolver as questões da nossa ancestralidade, a gente vai carregando geneticamente uma série de problemas que precisam ser analisados e resolvidos, porque senão a gente vai arrastando isso descendência abaixo, vamos dizer assim. Neide, teve uma vez, há 2 anos atrás, eu fui num tipo, evento do IBC, que é do Instituto Brasileiro de Coach, né? Uhum. E eles falam muito disso, de ressignificar. Tipo, tem várias... Como é que eu falo? Tipo metáforas, assim. É uma imersão, sabe? Isso, exato. Você tem que voltar para dentro, né? E não simplesmente olhar o externo. Você tem que se voltar, se perceber e literalmente ressignificar o que te aconteceu de bom e de ruim para resolver. Uhum. Por isso que eu acho que todo tipo de terapia que trabalha com ouvir o outro, ele caminha muito nessa direção da ressignificação. Eu gosto da ideia. Eu acho que faz bem pra gente, enquanto ser humano. Repensar o que nos houve, o que nos aconteceu e ver o que eu posso fazer com isso. Pra frente. Seguir o meu caminho resolvendo os problemas. E aí eu acho que tem muito a ver com a frase em si também. Sim. Alguém mais, gente? Vão soltar ali? Deixa eu até ver que aqui tá falando que tá dando um problema no áudio. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Oh, meu Deus, cadê o trem na tela? Vou novamente compartilhar a tela, gente, porque dizem que o áudio deu falha. E é agora que eu vou soltar a fala dele. Dá para ler, mas eu acho que ele falando tem mais significado. Vocês estão vendo, não estão? Posso ficar tranquila aí se eu soltar? Sim, Neide. Podendo ver a tela? Pode. Beleza. Vamos lá. Ele vai citar o poeta Olavo Bilac. Então, vamos a ele. Deixa eu só ver aqui que o meu mouse está aparecendo. Que um homem queria vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta: poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele: e aí, vendeu o sítio? Ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus, e nos deu para vivê-la abundantemente. Então, vocês percebem que o que a gente ouviu aqui dele, né, é exatamente o valor da ressignificação. Quando ele pediu ao poeta Olavo Bilac para redigir o anúncio, ele não tinha a exata dimensão daquilo, né, que o sítio dele era de fato. Ele não visualizava a propriedade, o lugar que ele queria vender com aquele olhar do poeta. E o olhar do poeta deu a ele uma ressignificação
E essa ressignificação fez com que ele valorizasse o que ele tinha, não queria mais, né? Passasse a não querer mais vender a propriedade. Então, eu acho que é para a gente refletir um pouquinho quantas vezes a gente não dá valor ao que a gente de fato tem. Às vezes o outro precisa colocar para a gente, enumerar para a gente o que a gente possui, o que a gente é, o que a gente tem como característica boa ou não, né? Para que a gente consiga visualizar. Talvez por isso o papel, como a Melissa estava falando ali, o papel importante da terapia, da psicanálise como um todo, para nos ajudar a ressignificar aquilo que às vezes a gente tem dificuldade de ver, tem dificuldade de interpretar, né? O nosso olhar interpretativo está em tudo. Bom, essa tela que está aí na frente de vocês, falando do modo imperativo, vocês já visualizaram comigo no final da aula passada. A formação do imperativo, ela é a mais complexa, né? Por quê? Porque ela depende de 2 outros tempos e modos. Então, eu tenho o imperativo, ele é formado do subjuntivo, principalmente, né? Vamos dizer assim, do presente, do subjuntivo e do presente do indicativo. Quando a gente falou lá do imperativo, é importante a gente lembrar que o imperativo negativo, ele é idêntico ao presente subjuntivo. A única coisa que eu não vou ter é essa primeira forma aqui, que é o eu. Mas eu tenho as outras todas, claro que intercalando, modificando a posição do pronome, mudando o ele para você, como vocês estão vendo aqui. E o afirmativo, que vai fazer essa troca, essa quebra. Ele vai lá no presente do indicativo na segunda pessoa, né? Seja do singular, seja do plural. Tira esse S final, né? E coloca ama tu, amai vós. Então, quando a gente analisava, no finalzinho da nossa aula passada, essa tirinha, que foi a última tela nossa, foi essa tirinha, e eu disse para vocês que quando a mãe, né, dá a ordem para o filho, ela não está usando a terceira pessoa, como a gente vê com a maioria, né, na maioria das frases. Né? Eu vou dar a ordem para você, então eu uso a terceira pessoa. Quando eu uso o tu, eu tenho essa flexão que ela utiliza aqui, ó, no vai e no sai. Então, se vocês observarem nessa volta da tela aqui, ó, eu tenho essa mistura, se eu pensar aqui, ó, quando eu pego o presente do indicativo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Então, quando eu pego a flexão do presente do indicativo, eu vou observar que o tu era tu vais. Então, se eu tenho vai, né, já para o banho, que é o que a gente tem aqui, vai já para o banho, eu tenho a segunda pessoa sendo flexionada. Então, ao dar a ordem ao filho, né, a mãe utilizou o tu, ela usou a segunda pessoa gramatical e não o você, como a gente vê na maior parte das construções. Então, se a gente estivesse perguntando, né, ou analisando esse vai e esse sai, que é a mesma proporção, é o mesmo papel, nas duas ocorrências, a gente teria aqui uma referência à segunda pessoa gramatical e não à terceira. E a gente tem dificuldade de visualizar isso, tá? Vamos dar sequência? Eu falei que ia retomar isso porque isso fica um pouco vago e vai aparecer em questões, tá, gente? Não fica sem aparecer essa correlação ligada à questão tanto da uniformidade de tratamento quanto ao uso do papel do imperativo, assimilando ou misturando, digamos assim, as duas pessoas gramaticais, tu e você. Vamos lá na próxima. Aqui eu pus uma tela que vocês já tinham visualizado comigo, apenas para a gente recobrar a importância. A apostila de vocês traz algumas dessas tabelas, ou pelo menos algumas referências, então eu acho que ajuda. Até as meninas pediram para eu postar os slides, porque aí dá para vocês estudarem a partir dele. Posso fazer a mesma coisa depois das aulas, porque acho que ajuda, né? Vocês têm como ir, voltar, analisar, retomar, ver se tem alguma coisa que precisa, até mesmo para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, eu acho válido. Lembrar que aqui nesse quadro que a gente já tinha analisado, está falando das desinências modo-temporais associadas ao verbo, então não tem no presente, não tem no pretérito perfeito, mas vai ter nas outras, tá? Ah, mas e o caso do, por exemplo, se eu tenho canto, eu canto, tu cantas, por que nesse caso, né, que é presente, eu não tenho a desinência modo-temporal? Porque esse o, esse a, ou esse as, né, eu canto, tu cantas, ele canta, ele vai representar, ele vai ser associado à tela seguinte, que é a desinência número pessoal. Vou jogar aqui para a gente analisar isso junto. Então, isso aqui é só para a gente recobrar, porque se eu falo de uma desinência sem falar da outra, fica parecendo que está quebrado, né? Então, aqui a modo temporal,
que vai indicar se está no indicativo, se está no subjuntivo, se está no imperativo. E o tempo, se está no presente, se está no passado, se está no futuro, independente de qual o tipo de passado e qual o tipo de futuro que a gente vê aqui. Vamos lá nas desinências, modo temporais, aí ele dá um resumo geral, presente, pretérito, imperfeito e futuro, mas esse resumo geral não é mais do indicativo, ele é da onde? Ele é do subjuntivo. Então, esse aqui a gente não tinha conseguido, acho que não tinha visualizado com vocês ainda. Lembrar que a primeira conjugação, ela tem uma desinência, né, ou utilização de uma desinência um pouquinho diferente no final dos verbos, da segunda e da terceira. Então, por exemplo, vão lembrar aqui, no presente do subjuntivo, eu coloco o quê? No pretérito imperfeito subjuntivo, eu coloco o se. E no futuro do subjuntivo, eu coloco o quando. Então, vamos pensar. Vamos pegar um verbo com cantar e outro regular comum, que fica mais fácil de vocês visualizarem comigo. Então, se eu tenho, por exemplo, que eu cante, certo? Vamos pegar a ideia do verbo vender, que eu venda. Então, observe que cante e venda, mudou essa letrinha no final, né? Então, a gente, às vezes, visualiza o verbo ali e fica sem saber. Isso está no subjuntivo, isso está no indicativo. Então, essa desinência modo temporal aqui vai me ajudar a já identificar em que tempo, em que modo, qual é o valor que aquele verbo exerce ali. Se dá um tom de dúvida, se dá um tom de certeza, porque a gente vai lembrar que o subjuntivo, ele é incerto, ele é essa ideia da suposição, da dúvida, da condição, como vai ser o pretérito imperfeito, e enquanto que o indicativo, a possibilidade mais próxima da certeza, a confirmação de algo, né? Então é bem voltado para esse lado. O pretérito imperfeito, então vamos pegar o verbo cantar de novo. Se eu cantasse, então observe que esse final vai aparecer, a mesma coisa vai acontecer para as outras duas conjugações. Vamos pegar o partir, por exemplo. Se eu partisse o bolo com vocês, daria um pedaço pequeno para cada um. Vou colocar aí. Futuro, ele tem o verbo quase sempre jogado lá na sua forma primitiva, com a desinência do R. Então, quando eu cantar, quando eu vender, quando eu partir, tá? Claro que quando o verbo for irregular, às vezes isso vai apresentar uma modificação, principalmente aqui no futuro. Beleza? Vamos dar sequência aí para a gente ver as número pessoais. O que seriam as desinências? Diga. Você podia voltar na última, Tá? última. Essa do subjuntivo. Diga. Na outra ainda, só para tirar uma foto. Eu mando para vocês. Eu mando para vocês lá no acadêmico. Porque eu acho que é que você já adianta aí, né? Já vou Essa primeira aqui, tá, gente? Ela estava na nossa fala anterior, tá? Eu sempre posto lá no acadêmico. Tanto o link da aula, posso postar os slides também, como me pediram. A Giovana me pediu que os slides para ela facilita. Então, eu coloquei os slides e coloquei o link da aula. Por quê? Para muita gente nem não precisa, vai direto pelo gancho da apostila. Mas às vezes surge alguma dúvida, você fala, não, tinha isso lá naquela tabela, onde é que tá? Aí vocês têm onde recorrer, tá? E se precisar também, pode me mandar uma mensagem, igual me mandar no WhatsApp, eu olho e vou respondendo para vocês. Isso aí não é problema, tá? Obrigada, Neide. De nada. Aqui tá de modo temporal do indicativo. Aqui na próxima tela, nós temos aí modo temporal, mas é do subjuntivo. Lembrar que aí no imperativo nós temos a formação dele a partir dos outros dois, por isso que não aparece aqui, tá? E aí, nessa tela daqui, nós temos uma espécie de resumo geral das desinências número pessoais. Você tem que ficar decorando, gente? Não, não tem. Isso aqui é para auxiliar a gente a identificar. Vamos supor que tivesse lá numa questão ou numa análise falando do papel do sujeito desinencial, por exemplo. O que é o sujeito desinencial? É o sujeito que a gente identifica por esse pedacinho aqui. Então, se eu conheço o valor da desinência, eu automaticamente estabeleço a ponte. E a gente faz isso automaticamente, porque já está, né, incorporado, já foi incorporado pela intuição do falante. Aí aqui ele vai citar os tempos, o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo e o futuro do subjuntivo, que são algumas mais recorrentes para a gente observar. Onde tiver esse desenho é porque não tem, isso é muito comum na matemática, né? Então, nós temos aí o presente do indicativo final, o, e no plural, mos. Vamos pegar aí, eu canto, nós cantamos, certo? Eu vendo, nós vendemos. Então, bem claramente para a gente observar o que é. Aí nós temos o i e o is, né? Isso mais comum na segunda pessoa. Quando eu tenho, por exemplo, eu canto, tu
cantas. Eu até colocaria o AS aí junto. Por que não colocou o A? Porque o A é vogal temática. E se eu tivesse, por exemplo, eu vendo, tu vendes. Lembrar que no verbo vender, o E é vogal temático. Então, por isso que é considerado só o S, tá? E a mesma coisa, o plural aqui. O E vai ficar de fora. Vai ficar, né, vendeis. Nesse caso do pretérito perfeito, vai lembrar que pretérito perfeito é aquele tempo passado que aconteceu e ficou lá no passado. Então, se eu tenho, por exemplo, cantei, se eu tivesse cantou, cantaste, seja plural, né? Cantamos, cantastes, cantaram. Então, aí ele colocou aqui dividido no singular e no plural para vocês observarem. Então, esse pedacinho aqui vai significar sempre uma desinência número pessoal. Esse U também vai significar sempre uma desinência número pessoal e assim subsequentemente, tá? Então, isso aqui é uma maneira de esclarecer quando vocês estão fazendo uma análise morfológica, que às vezes a gente fica sem saber o que é o que. Se eu estou fazendo uma divisão mórfica da palavra, qual é o elemento que me traz determinada característica. Esse elemento aqui vai ser determinante dentro do verbo para identificar para mim a qual pessoa gramatical e se está no singular ou se está no plural. Bom, vamos dar sequência, porque agora nós vamos falar sobre vozes verbais. O que é voz no verbo? A voz no verbo é a relação, tá colocada ali, ó, indica, a voz do verbo indica o tipo de relação que o sujeito mantém com o verbo. Detalhe que o verbo mantém, tá, gente? Opa, peraí, eu esbarrei aqui e aí pulou. O verbo mantém. Quando a palavra que antecede o singular, o acento é agudo. Se aqui a palavra fosse plural, o acento seria circunflexo. Por quê? Porque a acentuação para o verbo mantém, detém, provém, intervém e tantos outros, a acentuação indica para mim singular ou plural. Então, tem uma relação com a concordância, beleza? Então, nesse caso, o sujeito vai manter uma relação direta com o verbo. Existem, basicamente, 3 formas verbais, e a gente vai precisar dela muito no texto. A voz verbal, gente, é fundamental quando vocês estão fazendo a análise lá da proposta de construção do texto dissertativo, argumentativo, estilo Enem. Aí tem uma coletânea de textos. Eu não posso usar a coletânea? Pode, deve usar a coletânea, deve fazer referência a ela. O que você não pode fazer? Copiar um trecho da coletânea não é bacana. Por quê? Porque você vai perder ponto em determinadas competências. Por quê? Porque você citou, é considerado incompetência linguística. Um dos recursos mais bacanas para utilizar a coletânea, sem de fato copiá-la, é a voz verbal. Minha coletânea apresenta para mim um trechinho de um texto que está na voz ativa. Eu vou lá e coloco na voz passiva. Ela cita um dado por um lado numérico. Eu faço uma inversão e cito a inversão daquele valor numérico. Eu estou fazendo referência à fonte, eu estou relacionando a meu texto base, mas eu não estou copiando a informação ipsis literis idêntica ao que está ali. Então, vamos ver as 3 vozes verbais ali. Nós vamos lembrar que esses nomes, ativa, passiva e reflexiva, eu tenho que olhar o verbo, mas eu tenho que fazer o que ele está sugerindo aqui para mim, ó. Eu tenho que estabelecer a ponte com o meu sujeito. Então, eu tenho que fazer uma referência a uma coisa que vocês vão ver comigo mais para frente, que é a relação sujeito-verbo, sujeito-predicado, o tempo todo. Não tem jeito a gente desmembrar, quebrar a estrutura. Então, linguisticamente, a base vocês já possuem. Eu só vou fazer uma reminiscência, uma relação com isso. Então, o que nós temos aí nas 3 vozes verbais? A primeira, voz ativa. Então, como a gente vai analisar o verbo, eu tenho que observar qual é o sujeito e que tipo de papel esse sujeito exerce com relação ao verbo que eu estou tentando identificar a voz verbal. Quando o sujeito pratica a ação verbal, eu vou dizer que o sujeito é agente e que a voz é ativa. Vamos ver isso no exemplo. A imobiliária do meu tio alugou todas as casas velhas da vila. O verbo é o verbo alugou. Para identificar qual é a voz do verbo alugou, eu vou observar o seguinte: quem alugou? Ou seja, eu vou identificar, cadê o meu sujeito de alugou? Quem é que alugou todas as casas velhas da vila? A imobiliária do meu tio. A imobiliária do meu tio fez a ação verbal, ela praticou a ação verbal. Eu poderia dizer que foi meu tio que alugou todas as casas velhas da vila, né?
mas não foi ele, foi a empresa dele. Então, foi toda uma equipe que está ali trabalhando para o meu tio. Então, nesse caso, a imobiliária do meu tio exerce o papel de agente da ação verbal. Quando o sujeito exercer esse papel de agente, eu vou dizer, então, que a minha voz é ativa. Vamos passar para a passiva, né? E aí a gente vai falar que dentro da passiva, eu vou ter a passiva analítica e a passiva sintética. A voz passiva sintética é fundamental no texto dissertativo argumentativo, por exemplo. E quando a gente utiliza a voz passiva sintética, há uma dificuldade no registro escrito. Então, a maioria dos alunos tem dificuldade de fazer uso, por exemplo, da concordância adequada quando o sujeito está na voz passiva sintética. O que é isso? Vamos analisar aqui para a gente entender e fazer o uso de maneira adequada. O sujeito sofre a ação, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo, e por isso é chamado de sujeito paciente. Há dois tipos de voz passiva. A passiva analítica, então vocês vão lembrar, análise, amplia. Então, a analítica, ela é maior, ela é alongada, formada pelo verbo ser ou pelo verbo estar, mais do particípio do verbo principal. Então, vocês vão perceber que ela é formada por locução verbal. Toda vez que tiver locução verbal, a voz ali vai ser passiva? Não é tão simples assim. Eu tenho que olhar os dois pontos. Eu tenho que olhar a locução e eu tenho que olhar o papel do sujeito. Porque é exatamente o que falou aqui no início da voz verbal pra gente. Eu tenho que analisar o verbo para identificar a voz verbal, mas eu tenho que ver cadê o meu sujeito? Qual é o papel que aquele sujeito vai exercer ali para mim? Então, vamos ver no exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Alugaram-se... Peraí, que essa daqui não é analítica, não. Essa aqui tá trocada. Todas as duas estão trocadas, tá, gente? Aqui tá só com a voz do si. Vou pegar essa daqui. Eu acho que eu coloquei as duas aqui, ó. Tá trocada aqui. Essa aqui é reflexiva e essa daqui não é analítica. Ela é sintética. Deixa eu até anotar aqui que eu quero fazer com vocês usando ali a mesma frase. Vamos pegar a da imobiliária que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Eu tenho uma outra tela aqui que eu fiz a transposição. Passei batido nisso aqui na hora de colocar. Essa daqui é da próxima. Então, nesse caso, a imobiliária do meu tio alugou todas as casas velhas da vila. Para transformar isso na voz passiva analítica, o que eu teria que colocar? Todas as casas velhas da vila foram alugadas pela imobiliária do meu tio. Então, nessa tela aqui, o que eu tenho? Eu tenho si, eu tenho a sintética, tá? E essa que nós temos embaixo aqui, ela já é a reflexiva que vai estar na tela para frente ainda. Eu vou colocar trocada aqui. Eu troquei os exemplos. Então, nesse caso, se eu tivesse todas as casas velhas da vila foram alugadas pela imobiliária do meu tio, eu teria uma locução verbal. Foram alugadas, certo? E pela imobiliária do meu tio, seria o que nós vamos ver ali para frente um pouquinho, o agente da passiva. A passiva sintética, vocês vão esquecer a do garoto feriu-se e vão analisar essa aqui comigo. Alugaram-se todas as casas velhas da vila. O que eu tenho nesse caso? Todas as casas velhas da vila foram alugadas. Eu tenho a transcrição dessa frase. Deixa eu jogar aqui. Eu vou até pegar a tirinha dele daqui a pouco. Vou pegar aqui que fica mais fácil para vocês entenderem comigo aqui. Quando eu tenho, por exemplo, a voz ativa e a voz passiva, e depois a voz passiva sintética, fica mais fácil vocês analisarem no mesmo exemplo. Por isso que eu retomei essa tela que já vai fazer isso. A voz ativa, o que eu tenho nesse caso? O verbo conserta, né? O verbo vai consertar. Quem é que está consertando alguma coisa? O sapateiro. O sapateiro está consertando o quê? Os sapatos femininos. Então, eu tenho um verbo, eu tenho automaticamente um sujeito. Esse sujeito está praticando a ação verbal, então eu vou dizer que ele é um sujeito agente, certo? E eu vou ter um objeto. Vai acontecer isso todas as vezes? Provavelmente. É muito comum a voz ativa aparecer com verbo transitivo direto. Existe voz ativa com verbo transitivo indireto? Existe. Tem jeito de passar o verbo transitivo indireto para a voz passiva analítica? Não tem. É a marca registrada aí da chamada transposição de vozes, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós vamos analisar isso mais para frente, em questões principalmente. Nessa frase aqui, fica fácil vocês observarem a diferença da voz ativa, da voz passiva analítica e da voz passiva sintética. Por isso que eu joguei ela na tela, porque lá ia ficar falha para vocês, já que o exemplo está trocado.
que eu tenho nesse caso? Observem que aqui, no primeiro exemplo, eu tenho um sujeito agente. O sapateiro está praticando a ação de consertar o sapato. Quando eu passo para a passiva, ou seja, o meu sujeito vai receber a ação, vai sofrer a ação. Então, meu sujeito é chamado paciente, eu vou ter o meu objeto com valor de sujeito, olha aqui. Os sapatos femininos que aqui na primeira, na voz ativa, é objeto, vai exercer papel de sujeito. Sapatos femininos são consertados pelo sapateiro. Aqui o papel da locução que eu havia falado com vocês e lá não está visualizado. Então, nesse caso, o verbo ser, mas o verbo no particípio. Então, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho sapatos femininos são consertados por quem? Pelo sapateiro. Aí aparece o agente da passiva. Ressalva, agente da passiva é uma função sintática que só aparece na passiva analítica. Não tem agente da passiva, né, na voz passiva sintética, porque ela é resumida. A palavra sintética significa síntese, resumo, né? Então, não existe esse agente da passiva lá. E quando a gente lê a frase na voz passiva sintética, a gente tem uma dificuldade de achar o sujeito. Consertam-se sapatos femininos. Grande parte dos alunos vão achar ou vão visualizar esses sapatos femininos que a gente vê aqui, ó, na frase de baixo, com um valor de objeto, muito parecido, tá vendo? Com um valor de objeto e não com valor de sujeito. Como que eu tenho que observar isso? A verbo mais se, eu tenho que observar que a flexão aqui, ó, foi modificada. Por que o verbo foi para o plural? Porque eu tenho aqui sapatos femininos são consertados. Eu só não teria, né, a presença clara do agente da passiva. Ficou claro, gente? Porque nos exemplos anteriores não daria, porque aí eu vou jogar a tirinha para a gente fazer isso em conjunto. Eu com vocês e vocês analisando junto comigo. Ficou claro o que seria, então, o sujeito agente, o sujeito paciente, o valor do agente da passiva e a passiva sintética, que é a mais complexa para ser visualizada? Neide, Diga. a sintética eu não entendi muito bem. A sintética, ela é a mais complexa mesmo de ser visualizada. Então, primeira coisa que eu preciso é pensar na frase, na chamada voz passiva analítica, certo? Se você estiver analisando um trecho que está perguntando sobre a relação do termo com o sujeito, o valor do termo como objeto, se esse sujeito está praticando ação, se esse sujeito está recebendo a ação, você vai analisar se o seu verbo está construído com se você consegue fazer essa transposição para a voz passiva analítica. Ou seja, eu tenho assim, consertam-se sapatos femininos. Sapatos femininos não parece objeto? Parece objeto, mas é sujeito. Então, como é que eu vou verificar isso como papel de sujeito? Eu faço transposição, ainda que mentalmente apenas, para a voz passiva analítica. Eu penso na frase da seguinte forma: sapatos femininos são consertados. Então, se eu consigo, da frase sintética, analisar ou chegar na frase analítica, eu tenho esse se, como vocês estão vendo aqui, como pronome passivador, que normalmente a exploração da questão tem valor ou tem análise a partir do se, tá? Então, sapatos femininos não vai ser objeto, vai ser sujeito, certo? Nós vamos fazer em questões que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem também. Então, quando aparece com se, gente, é a grande pegadinha. É a que mais cai em questões, vai ser exatamente essa voz passiva sintética que nós estamos falando aqui, associada com a voz reflexiva, como nós vamos ver aqui para frente um pouquinho, com o índice de determinação do sujeito, que é o caso do precisa-se de funcionários especializados ou competentes, certo? Então, esse tipo de ocorrência é o que mais cai nas questões. Então, a gente tem partido aqui, analisar o verbo mais o se, transpondo para a voz passiva analítica. Eu acho que é a forma mais fácil de você perceber o que é que a gente tem ali. Vou voltar na tirinha aqui, nessas duas tirinhas do Armandinho, que eu gosto bastante das tirinhas dele. Ele é muito polêmico, sempre pega coisas da atualidade, tem muita coisa aí bacana. Inclusive, tem muitas aí associadas à pandemia, ótimas. Ele teve até problemas para um jornal que ele escrevia, o Alexandre Beck, que é o autor, devido a questões, né, dele estar escancarando um viés aí político, que aquilo que incomoda lá fora, ele reproduz nas tirinhas. O Armandinho é o menininho aí que tem a voz, igual a Mafalda, ela tem a voz do Quino, o Armandinho tem a voz do Alexandre Beck.
Então, na primeira tá assim: quando todos duvidaram, ele repartiu os pães e os peixes entre a multidão e houve o suficiente para todo mundo. Então, ele está fazendo uma referência bíblica, aquela coisa, né, daquela pregação que a gente tem aí na Bíblia, de repartir os pães, melhor dizendo, os pães e os peixes, e ele joga essa ideia aí no segundo quadro, quando ele brinca, repartiu os pães e os peixes, a multidão, e houve o suficiente para todo mundo. É claro que aqui ele faz uma analogia, né, de como que pode ter sido possível que esses poucos pães e esses poucos peixes dessem para todo mundo. Aí a gente faz uma ideia bem relacionada aí, que ele dialoga nos processos de construção aí, de construção da tirinha, ele joga com a análise da desigualdade social, que se a gente repartisse de maneira adequada, haveria o suficiente para todo mundo. Então ele está jogando com isso. Aqui nessa tirinha nós temos duas vozes verbais para a gente analisar. O do houve é muito difícil para a gente perceber, mas porque há uma conceituação diferente aqui, mas é um VTD, então também seria voz ativa. O que eu tenho no duvidaram, o que eu tenho no repartiu? Antes da gente passar para de baixo, que tem uma outra voz verbal presente ali. O que vocês me diriam aí do duvidaram e do repartiu? Que tipo de voz verbal vocês conseguem visualizar no duvidaram e no repartiu? Vocês conseguem ver voz ativa, passiva ou reflexiva, que a gente ainda não estudou, claro que não é reflexiva, mas ou é ativa ou é passiva. E se é passiva, analítica ou sintética. O que vocês me dizem nessas duas construções, principalmente, embora o ouve que é mais difícil? Então vamos pensar nessas duas primeiras aqui. Qual é a voz verbal presente? Eu acho que é ativa. É ativo. É ativa, porque a gente percebe ali. Quem é que duvidaram, né? Fica até estranha a pergunta, né? Quem duvidaram? Todos duvidaram. Então, se todos que duvidaram, eu tenho uma voz ativa. Ainda que o duvidaram ali está sem complemento, porque você percebe aí a reticência, né? Ele não completou a frase. Então, todos duvidaram, voz ativa. Mesma coisa, quem é que repartiu? Ele. Então, esse ele aí, que está fazendo a referência a Jesus, né? Na questão da pregação, eu tenho ele repartiu, e tenho repartiu o quê? Os pães e os peixes entre a multidão. Se eu invertesse essa frase, os pães e os peixes foram repartidos entre a multidão. Aí eu teria a voz passiva e analítica. Na tirinha de baixo, eu não consigo fazer a análise de voz verbais com verbo de ligação. Mas, quando esse verbo de ligação vem acompanhado, né? Vem como parte de uma locução verbal nós vamos estudar na nossa aula, na nossa próxima aula. Eu acho que não consegui chegar nela, já está aqui na apresentação, mas eu acho que não consigo chegar nela. É transmitida por animais contaminados. Aqui, para a gente analisar o segundo quadro, né, da segunda tirinha, que é esse aqui, eu vou precisar buscar referência no primeiro quadro. Então, o que é transmitido por animais contaminados? A raiva, né? Então, essa é a mesma coisa que eu colocasse aqui, que o Armandinho tivesse dito. A raiva é transmitida por animais contaminados. Qual é a voz verbal dessa frase, da segunda parte da segunda tirinha ali? Segundo quadrinho da segunda tira. Passiva, analítica. Muito bem, passiva analítica. Por que ela é passiva analítica? Porque ela utiliza uma locução verbal. O que é locução verbal? 2 ou mais verbos existem no papel de um só, né? Lembra que foi falado lá o verbo ser ou o verbo estar, acompanhado do verbo particípio, principalmente, é a ocorrência mais comum, né? Então, o que a gente visualiza claramente aqui? O é transmitida, a raiva é transmitida. Eu observo que a raiva, que é meu sujeito, que está lá na primeira parte da tirinha 2, né, na segunda tirinha, eu consigo visualizá-la como um sujeito paciente. Ela está recebendo a ação de ser transmitida. E aí a gente observa que tem um agente da passiva. Qual que é o agente da passiva que está aí no segundo quadro da segunda tira? Animais contaminados. Por animais contaminados. Eu poderia reescrever essa frase na voz ativa da seguinte forma: animais contaminados transmitem a raiva, certo? Então, quando a gente analisa o verbo e associa ao papel do sujeito, eu consigo visualizar a voz verbal. Vamos analisar aqui alguns pontos que eu acho importante, inclusive para vocês saberem por que a gente usa uma e não utilizar outra.
qual que é melhor utilizar quando eu estou escrevendo, e assim subsequentemente. Você deve ter observado primeiro que o objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito na voz passiva analítica. O que é a passiva analítica? É aquela que constrói-se com locução verbal e o sujeito vai ser paciente. O tempo do verbo principal, no caso conserta, que é presente do indicativo, é transferido para o tempo ser, são, ou seja, o verbo auxiliar que vai ser flexionado, ao passo que o principal fica no particípio. Eu vou voltar na tabela, com os exemplos que a gente tinha falado, para retomar aqui. O verbo no particípio concorda com o sujeito em gênero e número. Ou seja, se o sujeito estiver no singular e for feminino, ele vai estar no singular e no feminino. Se ele estiver no masculino e no plural, também subsequentemente. A preposição por ou per, que é antiga, a gente não utiliza mais, substituímos por por há muito tempo, se junta ao sujeito da voz passiva para formar o agente da passiva. Então, quando a gente fala por agentes contaminados, né? E aí a gente vai ver na tabela ali, é uma outra expressão que ele vai utilizar. O sujeito é paciente tanto na voz passiva analítica, que aí eu acho importante a gente frisar, tanto na voz passiva analítica quanto na voz passiva sintética, que é aquela formada com o verbo mais o si. O verbo na voz passiva concorda com o sujeito paciente. Ou seja, se o meu sujeito estiver no plural, o meu verbo automaticamente vai estar no plural. Isso vale para a voz passiva sintética e para a voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, nunca vai haver agente da passiva. Ou seja, uma coisa que eu falei anteriormente, só há agente da passiva na voz passiva analítica. Para admitir flexão de voz, é necessário que o verbo seja transitivo direto ou transitivo indireto, uma vez que o objeto direto na voz ativa transforma em sujeito da voz ativa. Se ele for direto ou indireto, há também essa presença. Agora, quando eu utilizo o verbo transitivo indireto, eu não consigo fazer essa transposição de voz, como nós vamos ver depois. Vou voltar aqui só para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Então, ó, se o sujeito, né, da voz passiva, nesse caso, olha como que ele faz essa transposição, como se eu fizesse um X aqui, ó. O sapateiro conserta sapatos femininos. Sapatos femininos passa a ser meu sujeito, são consertados, olha a flexão aqui, ó. Masculino plural, porque é masculino plural, pelo sapateiro, que juntou com a preposição por, mais o o e virou pelo, certo? Ah, quando eu faço a transposição para a voz passiva sintética, eu pego sapatos femininos, que está aqui, continua sendo agente, continua sendo paciente, desculpa. Então, o meu sujeito que é paciente aqui passa e continua a ser um sujeito paciente, só que ele vem quase sempre depois do verbo. E aí eu vou pegar o meu verbo principal aqui da locução, que é o consertados. Ele vai se transformar em consertam. Aí, nesse caso, tem que ser flexionado, por quê? Porque o meu sujeito é sapatos femininos está no plural, então eu tenho que fazer essa conversão aqui, beleza? Isso daqui dá trabalho principalmente quando a gente está analisando ou principalmente quando a gente está escrevendo, tá? Acho mais na escrita do que na análise. Na análise vocês conseguem visualizar, embora quando mistura o si, fica confuso. Eu vou jogar aqui, só para finalizar com essa tela, que meu celular pitou aqui que nossa aula está no finalzinho, né? Tem só 1 minuto com vocês. E aí, se precisar, gente, a gente recobre isso daqui. Eu vou corrigir aquela lá que ficou errada também, que colocar um exemplo lá da voz passiva analítica que ficou faltando e trazer a voz reflexiva que está depois aqui, tá? Na voz passiva analítica ou sintética, qual que eu devo empregar? Então, se vocês estão escrevendo, qual que é melhor usar? A analítica ou sintética? Depende do que vocês estão utilizando, o que vocês querem dizer, se vocês querem um grau maior de formalidade. Vamos lá. Você pode empregar tanto uma quanto outra. Entretanto, convém observar qual das formas é mais adequada à situação. Na voz passiva sintética, que é aquela com o verbo mais o si, é empregada em situações que exigem maior formalidade. Então, nas redações do estilo Enem, manter a voz passiva sintética vai fazer com que vocês mostrem que vocês têm um domínio maior da questão linguística. Contudo, ela é mais complexa de utilizar, como vocês perceberam. Além disso, ela exige atenção redobrada na concordância verbal e na colocação pronominal. Já a passiva analítica, ela se aproxima da linguagem escrita coloquial. Então, eu não posso usar porque é mais próximo do coloquial? Não, gente. Eu posso utilizar. Só que, se eu posso,
e devo ter um domínio da voz passiva sintética, o meu corretor vai perceber, vai entender que eu tenho domínio da construção de períodos mais elaborados. Então, eu vou conseguir passar para ele uma coisa que é importante para a análise dos textos do estilo Enem. Já a analítica se aproxima mais da escrita coloquial e da linguagem oral. Por isso, por ser a forma mais adequada quando se busca uma comunicação direta e espontânea com o interlocutor, como nos anúncios classificados, por exemplo, no artigo de opinião. Então, compare as duas frases e note a diferença na construção. Os novos proprietários do imóvel ainda não são conhecidos, ainda não se conhecem os novos proprietários do imóvel. Eu não sei se vocês conseguem visualizar como eu, a de baixo, ela parece mais impessoal, ela parece mais formal. E essa formalidade dá um ganho de peso para o meu texto, certo? Então, nós vamos parar nessa tela. Vocês vão perceber que a minha próxima tela falava exatamente sobre voz reflexiva. E aí eu retomo com vocês um pouquinho das vozes na nossa aula de quarta-feira. Finalizamos essa parte de vozes verbais e damos sequência a tempos compostos e primitivos. Beleza? Desculpa as falhas na apresentação, eu troquei os exemplos. E olha que a gente analisa e passa batido. Tá certinho, Neide. Obrigada, Neide. Eu ajusto aqui, na próxima eu mostro pra vocês direitinho. Tchau, Neide. Tchau, gente. Valeu, bom final de semana pra vocês. Bom descanso. Respirem para retomar. Fiquem bem, se cuidem. Tchauzinho. Tchau, valeu, galera. Tchau. Tchau, gente.